Havendo número legal e sob a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão ordinária. Peço à secretária que proceda a chamada para a presença, anotando no livro de presença os presentes e ausentes. Antônio Marcos Valone. Antônio Vilani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Cláudio Vergílio. Presente. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Presente. Sérgio Fernazier. Presente. Wilson Alves da Silva. Peço a proclamação do Salmo Bíblico pelo vereador Antônio Vilani. Salmo 130. Senhor, o meu coração não se ensoberbeceu, nem os meus olhos se elevaram. Não andei em grandezas, nem em magnificências sobre a minha sorte. Se eu não tinha sentimentos humildes, e pelo contrário levei o meu coração, como um menino apartado já do peito da mãe, está em seus braços. Assim seja o galardão na minha alma. Espere Israel no Senhor, Deus, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidar o prefeito Boaventura Aparecido de Melo para fazer parte da mesa diretora. Passamos agora a um pequeno expediente de conformidade com o artigo 153 do Regimento Interno. De conformidade com o artigo 153, a linha A, combinado com o artigo 154 do Regimento Interno, colocaremos em discussão e votação as atas audiovisuais. Coloco em discussão a ata audiovisual da 10ª sessão ordinária do dia 24/6/2013. Em discussão. Ninguém discutido, coloca em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. Aprovado na unanimidade. Aprovado por 6-1. Coloco em discussão a ata audiovisual da 11ª sessão extraordinária do dia 3/7/2013. Em discussão. Ninguém discutido, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 3-5. Coloco em discussão a ata audiovisual da 13ª sessão extraordinária do dia 15/7/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6-2. Coloco em discussão a ata audiovisual da 14ª sessão extraordinário do dia 15/7/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6-3.
Coloca em discussão a ata audiovisual da 15ª sessão extraordinária do dia 23/7/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6-3. Coloca em discussão a ata audiovisual da 16ª sessão extraordinária do dia 23/7/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6-3. Coloca em discussão a ata audiovisual da 17ª sessão extraordinária do dia 1/8/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6-3. Coloca em discussão a ata audiovisual da 18ª sessão extraordinária do dia 1/8/2013. Em discussão. Ninguém discutindo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por 6-3. Peço a leitura das moções número 011, 012, 013, 014 e 016/2013, de autoria de todos os vereadores. Moção número 011/2013, de 24 de julho de 2013. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Rodrigo Tony Cardoso, ocorrido no dia 21 de junho de 2013, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Carlos Pereira Mendonça, Cláudio Vergílio, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Sérgio Fornazier, Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 24 de julho de 2013. Moção número 012/2013, de 24 de julho de 2013. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas formalidades regimentais, solicitamos que fique registrada em ata nosso profundo pesar pelo passamento da senhora Ivani Guilherme Domingues, ocorrido no dia 4 de julho de 2013, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Carlos Pereira Mendonça, Cláudio Vergílio, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Sérgio Fornazier, Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 24 de julho de 2013. Moção número 013/2013, de 24 de julho de 2013. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas formalidades regimentais, solicitamos que fique registrada em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Samuel Miranda de Souza, ocorrido no dia 5 de julho de 2013, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Carlos Pereira Mendonça, Cláudio Vergílio, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Sérgio Fornazier e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 24 de julho de 2013. Moção número 014/2013, de 24 de julho de 2013. Nós, vereadores abaixo subscritos, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Adilson Soares Simírio, ocorrido no dia 19 de julho de 2013, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Carlos Pereira Mendonça, Cláudio Vergílio, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Sérgio Fornazier e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 24 de julho de 2013. Moção número 014/2013, de 12 de agosto de 2013. Nós, vereadores abaixo subscritos,
apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, solicitamos que fique registrado em ata nosso profundo pesar pelo passamento do senhor Benedito Fabrício, ocorrido no dia 8 de agosto de 2013, bem como seja externado aos seus familiares nossos votos de condolências. Antônio Marcos Valone, Antônio Villani, Aparecido Silva Menezes, Carlos Pereira Mendonça, Cláudio Vergílio, Emerson da Cruz Souza, Flávia Garuti Muniz, Sérgio Fernazier e Wilson Alves da Silva. Sala das Sessões, 12 de agosto de 2013. Peço a leitura da moção número 015/2013, de autoria dos vereadores do PSDB. Moção de repúdio 015/2013. Nós, vereadores Antônio Marcos Valone, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza e Wilson Alves da Silva, todos do Partido da Social Democracia Brasileira, utilizando das formalidades regimentais, solicitamos que seja ouvido o plenário desta Casa de Leis e seja discutida e aprovada moção de repúdio ao senhor Geraldo Gianetta, chefe de gabinete municipal, o qual utilizou da imprensa local para atacar vereadores desta Casa de Leis, usando de colocações mentirosas a respeito da reprovação do projeto de lei 025/2013, o que foi usado de forma distorcida para o cancelamento da macarronada e outros eventos de São Donato. Justificativa. Numa entrevista concedida pelo senhor Geraldo Gianetta, líder do PTB, num jornal de nosso município, quando lhe é feita a pergunta: ao que a administração municipal atribui o cancelamento da festa? Em sua resposta, além de citar o nome do vereador Cláudio Vergílio, ele inclui os vereadores da oposição como responsáveis pelo cancelamento da macarronada, do passeio ciclístico, do sorteio de brindes, da quebra de potes e da prova do pau de sebo. Uma grande inverdade, pois o que aconteceu foi a falta de legalidade e atitudes incompatíveis com a legislação que disciplinam o repasse do dinheiro público a entidades, sejam elas públicas ou privadas. Fato este que repudiamos por completo. Na análise do projeto de lei número 025/2013, que trazia em seu preâmbulo, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal efetuar manutenção e reforma de imóveis de propriedade de terceiros, de uso comum do povo e da outras providências. Entendíamos ser um cheque em branco para o Executivo. Fica aqui uma grande dúvida que juntos poderemos raciocinar. Se o prefeito ficou apenas com a desaprovação de R$70 mil, em que ele justificava ser para a reforma do salão de festa, por que cancelar o passeio ciclístico, o sorteio de brindes, a quebra-potes e o pau de sebo? O que tem a ver o dinheiro pedido para o salão com os demais gastos com atividades diversas? Eis aqui uma interrogação, porque ao desaprovar o dinheiro do salão, também não houve possibilidade de outros gastos? Não se justifica cancelar nada, muito menos as outras atividades agregadas à macarronada. Por isso, mais uma vez manifestamos o nosso repúdio para com as colocações do líder do PTB, ou chefe de gabinete municipal, que, usando de uma narrativa mentirosa, quis jogar sobre nós a opinião pública, usando um modo adverso, procurando esconder a verdade dos fatos. A nossa atitude norteou-se de conformidade com o artigo 110 da Lei Orgânica Municipal, que diz: o município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, União e entidades públicas e particulares, ou mediante consórcio com outros municípios. Ainda neste artigo, no parágrafo 1º, diz: a constituição de consórcios municipais e a celebração de convênios dependerão de autorização legislativa. Aqui, nesses dispositivos legais da Lei Orgânica Municipal, está bem claro que, se houvesse uma boa vontade do prefeito, poderia ele
ter estabelecido um convênio bem antes com a Associação Maternidade e Infância São Domingo de Sávio, abre parênteses, Jardim da Infância, e repassar o dinheiro para as devidas reformas. O Jardim da Infância faria sob sua responsabilidade a reforma e posteriormente prestaria contas ao município. Não foi isso que aconteceu, e o próprio projeto de lei 025/2013, no seu artigo 1º, diz: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a manutenção de imóveis de terceiro de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, de posse da Associação Maternidade e Infância São Domingo Sávio, visando adequação às normas de segurança e atendimento a necessidades previstas pelo Corpo de Bombeiros, imóvel este de uso comum do povo. Nesse artigo encontramos uma grande contradição, onde a Prefeitura afirma que o salão de festas é propriedade do Governo do Estado de São Paulo e busca um caminho totalmente inconstitucional para aplicar o dinheiro público na dita reforma. Falamos assim porque deveria obedecer o artigo 110 da Lei Orgânica do Município, citada anteriormente, e firmar convênio com o Governo Estadual, que é o proprietário hoje, e enviar para a Câmara Municipal para apreciação e aprovação, e não associar o nome do Jardim da Infância com a impossibilidade de realizar as obras previstas para o salão de festa, pois o mesmo abriu mão do comodato que tinha com o Governo Estadual. Ainda na justificativa do projeto de lei 025/2013, o prefeito em exercício coloca que a Associação Maternidade e Infância São Domingo Sávio abriu mão de sua posse, já notificando esta municipalidade e também o proprietário Governo do Estado de São Paulo. Portanto, podemos observar que é claro o conhecimento do prefeito de que o Jardim da Infância havia desistido do comodato, não tendo ele qualquer autoridade para atuar legalmente no referido imóvel. Mas o que nos levou a desaprovar o projeto de lei que autorizava o prefeito gastar R$70 mil no salão de festas foi a ilegalidade contida em todo o seu corpo, que nos pedia autorização do gasto citado anteriormente, sendo que não havia o outro lado para receber esse dinheiro, gerenciá-lo e prestar as devidas contas posteriormente. Ainda não nos foi mostrado uma planilha demonstrando de forma detalhada todos os serviços e custos da grande reforma que sabemos necessitar aquele recinto. Portanto, queremos deixar claro que nossa atitude foi para preservar o erário público, sendo que o chefe de gabinete, Geraldo Janeta, foi à empresa jogando o assunto de forma distorcida, procurando passar para a população uma realidade totalmente diferente do acontecido. Reforçamos o nosso repúdio através dessa propositura, em que a autoridade responsável pelas festividades procurou de forma mentirosa esconder sua incompetência e atribuir aos vereadores que votaram contra o projeto de lei 025/2013 a responsabilidade pelo cancelamento da macarronada e outras atividades de São Donato. É muito fácil fugir das responsabilidades e jogar nas costas dos outros o ônus de uma má atitude administrativa, sendo que esta festa foi cancelada não por ter uma cozinha, o que não é motivo, pois poderia ser usado um outro local para cozinhar e transportar o alimento para o local do evento. Entendemos que o nosso repúdio é mais que necessário e tem consistência a nossa explicação a respeito. E assim apresentamos a presente moção, ainda para que esta importante propositura perpetue nessa Casa de Leis. Solicitamos que a mesma seja discutida e votada por este plenário e, sendo aprovada, que sejam encaminhadas cópias usando postagens com AR para todas as câmaras municipais e prefeitos do município pertencente ao CIVAP, Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Sala das Sessões, 7 de agosto de 2013, Antônio Marcos Valone, Carlos Pereira Mendonça, Emerson da Cruz Souza, Wilson Alves da Silva, todos vereadores do PSDB.
Peço a leitura do ofício número 1052/2013, de autoria do DENIT, Superintendência Regional do Estado de São Paulo. DENIT, Superintendência Regional do Estado de São Paulo. Ofício número 1052/2013. Ao excelentíssimo senhor Aparecido Silva Menezes, presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo, Rua do Trabalho, 636, Centro, Pedrinhas Paulista, São Paulo, CEP 19.865.000, São Paulo, 12 de junho de 2013. Assunto: conclusão das obras do trecho da rodovia BR-153/SP, Transbrasiliana, com a rodovia SP-270 Raposo Tavares. Cumprimentando-o antecipadamente, venho informar-lhe que estive em inspeção rotineira às obras da construção do trecho da rodovia BR-153/SP e SP-270. A obra, ansiada pela população de Ourinhos e toda a região há décadas, encontra-se em fase final, como podemos confirmar através das fotos em anexo. Cabe ressaltar que, conforme o cronograma físico apresentado e o atual andamento da obra, o empreendimento tem previsão de ser concluído no próximo mês de agosto. O governo federal, em parceria com o governo do estado de São Paulo, vem cumprindo o compromisso de melhorar significativamente a infraestrutura de transportes no país, com investimentos consideráveis nos modais rodoviários, ferroviários e hidroviários. Solicito que seja dado conhecimento aos demais vereadores dessa Casa de Leis, visando ampla divulgação desta conquista para o Estado de São Paulo. Certo da atenção de Vossa Senhoria para o exposto, agradeço-o e coloco-me à disposição para demais informações ou esclarecimentos que julgarem necessários. Atenciosamente, Ricardo Rossi Madalena, Superintendente Regional DENIT São Paulo. Em conformidade com o artigo 156, inciso 3 do Regimento Interno, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloco em discussão a moção número 011/2013, de autoria de todos os vereadores. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a moção número 012/2013, de autoria de todos os vereadores. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado na unanimidade. Coloco em discussão a moção número 013/2013, de autoria de todos os vereadores. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado na unanimidade. Coloco em discussão a moção número 014/2013, de autoria de todos os vereadores. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado na unanimidade. Coloco em discussão a moção número 015/2013, de autoria de todos os vereadores do PSDB. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado por 5-3. Coloco em discussão a moção número 016/2013, de autoria de todos os vereadores. Em discussão. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado na unanimidade. Peço ao diretor da Câmara que tome as devidas providências quanto às proposituras apresentadas e aprovadas. De conformidade com o artigo 156, inciso 4, e parágrafo 1º e 3º do Regimento Interno, concedo a palavra para versar sobre o tema livre ao vereador Carlos Pereira Mendonça.
presidente, nobres vereadores, prefeito em exercício, nobre vereadora, público presente. Estamos aqui diante de uma situação que para nós também é desagradável. Mas é muito importante deixarmos claro a nossa posição como legisladores em relação àquilo que nos diz respeito. O projeto de lei 025, que tratava de liberar os R$70 mil para se fazer as adequações necessárias ao jardim, aliás, ao salão de festas, era algo da nossa vontade também, porque nós queremos ali adequado para que as pessoas, para que a nossa população possa ter um espaço, como sempre teve ali, que foi um dos maiores espaços que nós temos aí, para as diversas atividades, festividades que nós temos aqui na nossa cidade. Porém, nós temos que preservar, como legisladores, um bem maior, que é a lei, a norma jurídica que está acima e que é quem regula as nossas atividades em sociedade. Na verdade, não haveria como nós sermos favoráveis ao projeto da forma como se encontrava. E por isso a nossa decisão de ser contrário àquele projeto. Certamente que se fosse atendido todos os itens da legalidade, nós teríamos prazer em aprová-los. Queremos sim a festa tradicional da macarronada, que inclusive foi algo que começou com a gestão do PSDB e que foi aprimorada nas demais para a alegria, comodidade do público. Mas isso também não justifica a reprovação, o fato de faltar as demais atividades que sempre fizeram parte dessa data, que foi o passeio ciclístico, né, os sorteios de prêmios, pau de sebo e as demais atividades. Então, o que aconteceu? Na verdade, nós estamos aqui para preservar a população, o direito dos nossos munícipes. E, em função de termos votado contra, preservando, inclusive eu acho que deveria até, na verdade, né, ser ingrato, porque nós evitamos um projeto inconstitucional. Eu acho que deveria ter sido até grato. E, no entanto, o chefe de gabinete foi ao jornal, na melhor, eu acredito, na verdade, o jornal foi até ele para saber das informações que tinha, que ia ser cancelado a macarronada e as atividades. E eu também admiro, porque o jornal vai procurar, acredito que deveria até procurar o seu prefeito em exercício, aí foi procurar o chefe de gabinete. E depois de sabendo do que estava acontecendo, segundo o chefe de gabinete, já que é tão ansioso por informações, esse jornal deveria ter procurado os pares, a base do PSDB, para saber da nossa versão a respeito. Quer dizer, só tem uma versão? É uma vítima única? Então, gente, o que a gente pode fazer? Na verdade, nós não dispomos
desse veículo de comunicação à disposição que tem o nosso executivo. Então, naquela situação, com a opinião pública contra nós, porque na verdade o que acontece? O jornal ele tem mais credibilidade. O jornal recebe, e esse jornal vai para todo lado. É jornal na feira, é jornal lá na banca do pastel, vai para o cateto, vai nas casas, a gente entregando de casa em casa, é nos bares, é em todo o comércio em geral. E nós não temos não dispomos desse veículo de comunicação para nós podermos expressar a nossa atitude. Então, o que fomos fazer? Com os nossos escassos recursos, elaboramos um esclarecimento à população, um panfleto, e distribuímos nas casas, onde nós pudemos, e esperávamos com isso poder fazer o esclarecimento que nós achávamos adequado. Questão de ordem. O senhor prefeito falou nessa questão, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. O senhor prefeito comentou a respeito da macarronada, comentou a respeito do cancelamento dessas outras atividades, mas deixou de falar de um outro projeto muito importante, que foi o projeto do reajuste salarial. Reajuste salarial e do auxílio alimentação, que foi abaixo do índice que deveria ser utilizado para corrigi-lo. Utilizou-se 6,2% do IPCA, quando deveria ter utilizado 6,49%. Utilizou-se como base os 14 meses, quando deveria ser a base de maio a abril. Passou a valer para o mês de julho. Houve prejuízo para os funcionários. O auxílio alimentação foi com base no IPCA do IBGE, de 6,2%, quando deveria ter sido pelo INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que chegou naquele ponto em 7,16, 7,14. Então houve o prejuízo aí, além do que no período, que era de 12, deveria ser de maio a abril. E ele não foi retroativo a maio, ele passou a vigorar a partir de julho. Então, essa é uma questão que deveria ter sido colocada e infelizmente não foi. É mais uma situação que veio o prejuízo dos nossos funcionários e que nós fomos contra. Naturalmente porque havia aí também inconstitucionalidade em relação ao auxílio gratificação. Mas, enfim, é a maneira como encontram para definir a situação. E, na verdade, o nosso propósito aqui, a moção, ele é um meio que é utilizado pelo Legislativo para várias situações, congratulações, para agradecimentos, falecimentos e, no caso, para consternar aí, para demonstrar a nossa indignação com a atitude do chefe de gabinete, pelas declarações que fez no jornal. Então foi por isso a razão que nós apresentamos e que votamos a presente moção. Muito obrigado.
Wilson Alves da Silva. Mesa diretora, senhores vereadores, prefeito em exercício, comunidade aqui presente, o nosso boa noite. O nobre companheiro Carlinhos, que nos antecedeu nessa tribuna, foi muito feliz nas suas palavras e pouco nos resta a esclarecer. Simplesmente quero reforçar o ponto mais forte que nos levou a trazer essa propositura, a moção de repúdio, para que ficasse para sempre nos anais da Câmara um documento comprovando a nossa honestidade, comprovando... Questão de ordem. Comprovando a nossa forma leal de aqui exercer os nossos direitos, as nossas prerrogativas como vereador, colocado aqui pelas mãos da população, em que sentimos encurralados por jornais, rádios, praça pública, colocações em praça pública, Facebook, em que os dizeres a respeito do cancelamento da macarronada dizia uma única coisa: vereadores tais foram os responsáveis. Os vereadores que votaram contra foram, sim, responsáveis por colocar naquele momento da votação uma avaliação em cima de um projeto de lei inconstitucional. Um projeto de lei que não tinha forma alguma de prosperar, ser aprovado e ser colocado em prática. Tamanha é a nossa testemunha em relação a isso aí, porque votamos contra, justificamos os nossos votos, e nenhum vereador da posição, que nós dizem que nós somos oposição, nós já aprovamos aqui, se não chegar em 99%, mas está por ali, de aprovações. E toda vez que nós desaprovamos, e também quando nós aprovamos, é com argumento, com palavras sólidas, com equilíbrio, e foi dessa forma que nós fizemos aqui. Votamos contra, mas com equilíbrio, em cima de situações palpáveis, em cima de regimento, em cima da lei orgânica, em cima da Constituição. E nenhum vereador da posição nos questionou e se colocou nesse plenário mostrando o nosso erro. Não havia uma outra forma para que colocássemos na vitrine do Vale do Paranapanema as informações certas, corretas daquilo que aconteceu. E agora, esse documento aprovado será enviado para os municípios do consórcio CIVAP e toda aquela informação que se chegou
a respeito da nossa atitude, informações distorcidas, fora da realidade, agora se farão presentes em todo o Vale do Paranapanema, levando a verdade. E vai ficar por todo sempre aqui nos documentos, nos arquivos deste legislativo, da forma que isso verdadeiramente aconteceu. A macarronada não foi cancelada por motivo acontecido aqui nesse legislativo, e sim de atitudes de autoridades do executivo, assessores que não mediram as consequências, mandando para essa Casa de Leis uma proposta que jamais poderíamos aprovar. E ainda me lembro muito bem, eu ainda disse, há tempo suficiente para se mobilizar, chegar até o governo estadual e tentar com o governo estadual estabelecer um convênio. E é triste, eu não tenho Facebook, até às vezes passo longe disso aí, mas eu vejo certos indivíduos aqui da nossa sociedade, da nossa comunidade, e no Facebook falar besteira lá. E por que ele não vem conversar com o professor Luiz, conversar com o vereador Antoninho, com o vereador Carlinhos, com o vereador Emerson, ou o próprio vereador Cláudio Virgínio? É fácil, né, jogar pedra e não ouvir a outra parte. Tudo que acontece, uma ação tem alguém que provocou essa ação. Por que não vem conversar conosco? Houve aí manipulações e depois acontece o que está acontecendo na praça. Mentira jogada nos quatro cantos. E ainda, só para reforçar, por que não foi falar a respeito do funcionário público que foi passado para trás? Que o reajuste deveria ser dia 31 de maio e deu o reajuste a partir de 31 de julho. Por que não fala isso aí? Apresentamos aí um punhado de emendas para que essa injustiça não acontecesse e devolveram para a gente. Estamos de cabeça erguida, com a nossa honestidade brilhando em nossos olhos e fortalecida nas nossas palavras. Agora não venham pessoas que não estão inteiradas e por motivo diverso querer colocar na cabeça do povo aquilo que na verdade não aconteceu. No Facebook aí cometendo a maior injustiça, escondido atrás do escudo do Facebook. Cometendo injustiça. O ser humano tem que ser respeitado. Isso nós sempre fizemos dentro de Pedrinhas Paulista. Muito obrigado. Cláudio Virgílio. Antônio Villani. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Eu queria começar aqui falando, elogiando aqui o Hugo Rocha, que foi competir lá em Fortaleza e tirou o segundo lugar do Campeonato Brasileiro de Karatê. Se ele tirasse o primeiro lugar... Questão de ordem. Se ele tirasse o primeiro lugar, ele ia disputar Olimpíadas. Então a gente tem que agradecer a ele
agradecer ao Roberto Carlos, que é o secretário que aqui está presente, e agradecer ao Valdemar, que está fazendo excelente trabalho à frente dos alunos do Karatê. Tem vereador que sobe aqui, fala, mas eu já disse aqui em cima, nesse plenário aqui, diversas vezes. Não está satisfeito, critica, mas sai candidato e disputa uma eleição. E não saíram candidato, foram covarde. Questão de ordem. Deixou seus eleitores ao ver navio. Não tiveram coragem de ir lá e enfrentar e pleitear uma eleição. Isso daí foi muito ruim para o município. Quero aqui também falar sobre o Jardim da Infância, quando desistiu do salão de festas. Nem quando desistiu no primeiro momento, ele não procurou a prefeitura. Eu acho que a prefeitura se manifestou interesse e procurou a direção do Jardim da Infância para ver o que poderia ser feito. Então, os 9 vereadores rejeitaram o projeto de lei. Eles poderiam ter aprovado, porque todo o dinheiro público que é gasto tem que se prestar conta. Nem o dinheiro público que é gasto em qualquer lugar não se deixa de prestar conta. Ele é prestado conta. O Tribunal de Contas veio aí em 3 anos dele, do Geraldo Janeta, e não teve nenhuma prestação ficou em aberto. Foram todas aprovadas. Todo o dinheiro que foi gasto da prefeitura foi aprovado. Falta só o ano de 2012. Então eu acho que ninguém ia desviar dinheiro, ninguém ia agir de má fé, ia tentar solucionar o problema que aconteceu. Estava meio em cima da hora e não tinha como, não tinha outra solução a fazer, senão tinha que ter aprovado e tinha que ter gastado dinheiro, tinha que contratar um engenheiro para ver o que tinha que ser feito ali no salão. Tudo isso custa. Aí os vereadores sobem aqui e falam de aumento de funcionário. Fala de aumento, mas na época deles, eles não cobraram o chefe do executivo deles para dar aumento. Seguraram o aumento. Ficou segurando o aumento. Isso podia fazer. Agora, você deixar de dar aumento dia 31 de maio e deu 31 de julho, isso é errado, é totalmente errado. Agora, ficar 5 anos é normal, é tudo certo. A gente apoia. Isso daí é certo. Daí depois chega nos últimos anos, dá 6%, daí chega no último ano, dá 15%. Dá para entender? Não dá. Pois é, ano eleitoral. Estava correndo o risco de perder a prefeitura. E essa moção que fizeram aí, o Geraldo Janeta, sou contra ela e serei contra, porque é uma pessoa que lutou para chegar onde chegou. Muitas vezes ele estava aqui como vereador e o executivo na época enchia isso daqui de gente para vaiar ele também, e ele passou por tudo isso daí, soube fazer seu nome, não correu da briga, ele enfrentou de cabeça erguida e chegou onde chegou. Ele não saiu correndo, não fez nada. Na época, a imprensa aqui não dava espaço, ele buscava espaço lá fora e falava o que ele estava pensando, o que ele desejava. Mas não corria da briga, enfrentava. Não ficava jogando a culpa deles. Porque o PSDB é assim, ele se esconde. Quando o negócio aperta para o lado deles, eles são sempre inocentes. Os errados é nós. Então, eu já falei que o vereador tem que defender sua bandeira. Defenda a sua bandeira, defende a sua opinião e faça a política. Não precisa se esconder, não precisa ter medo, nada. Mas faça a sua política, enfrenta a política. Queria enaltecer aqui o nome da Eva do Janeta e do Sérgio, que saíram candidato, tiveram uma expressão de votação ótima de 1.476 votos, passou de 70% de aprovação nas urnas. Então está de parabéns a Ângela e o Sérgio, e está de parabéns o Geraldo Janeta, porque até o momento, no final do mandato dele, ele fez
fez um bom trabalho. Trouxe casa para Pedrinhas Paulista, que estava muito na falta. Vai começar outras, vai ser doado terrenos. Isso aí tem que ter coragem de fazer. Não é falar, não, ele está fazendo porque o governo está dando tudo. Está dando tudo. Na época deles não dava nada, agora dá tudo. Não precisa correr atrás, não precisa trabalhar, não precisa se preocupar e ver o interesse do próximo. Porque às vezes a pessoa senta lá em cima da cadeira e esquece da população. Então fica aí fazendo uma praça bonita, isso aqui, enfeitando um pouco, está tudo bem. Obrigado pela atenção. Questão de ordem. Antônio Marcos Vanoni. Sérgio Fornazier. Com a palavra. Boa noite, vereadores, senhor prefeito, vereadora, público presente, prefeito eleito aqui presente. Eu queria vir aqui em defesa do chefe de gabinete, Geraldo Janeta. Eu não concordo, pois como foi dito no jornal, foram uma série de fatos para que fosse cancelado a festa no dia 7. Fui a favor, sim, do projeto de lei que aprova 70 mil reais para o salão de festa. Não vejo por que dizer que é um cheque em branco. As reformas iriam ser feitas de uma forma legal, com assessoria de engenheiros de segurança. Como que se vai apresentar uma planilha de gasto, como foi dito lá, sem recursos ao mínimo para fazer um projeto? É um projeto específico, é um projeto de segurança, ele é bem complexo. Eu não tenho motivos para duvidar que o dinheiro seria mal gasto, tá? Perfeito, tenho certeza que ia ser bem gasto. O salão de festa, gente, já está irregular há muitos anos. Todas as festas realizadas no mesmo foram irregulares, inclusive as macarronadas anteriores. E agora que a prefeitura se propõe a estar regularizando, mesmo com o dinheiro privado, assumindo sua responsabilidade, impedem que se realize. Não vejo que teria perigo nenhum, tá? Como eu já disse, tinha pessoas especializadas, engenheiros em torno disso. Eu não vejo por que não foi cedida a cozinha, tá? Por hora só. Obrigado. Questão de ordem. Flávia Garuti Muniz. Com a palavra. Em nome do senhor presidente, queria cumprimentar todos os vereadores, prefeito interino, senhor Boaventura, todo o público presente, a nossa mais nova prefeita, Ângela Janeta. Parabéns pela votação que você teve. Isso mostra que a você e ao Sérgio. Isso mostra que o povo de Pedrinhas está contente com a administração de igualdade e respeito. E eu quero iniciar o meu uso da palavra aqui na moção de repúdio que os vereadores do PSDB fizeram ao senhor Geraldo Janeta. Eles dizem aqui que, conforme o projeto de lei 025, que autorizava o executivo efetuar manutenção e reforma da propriedade de terceiros e de uso comum, eles entendiam ser um cheque em branco para o executivo. Que nós, vereadores, estaríamos assinando um cheque em branco para que o executivo realizasse a obra. E depois aqui, eles se contradizem que se houvesse uma boa vontade do prefeito, mais para frente eles dizem assim, que se houvesse uma boa
vontade do prefeito, poderia ele ter estabelecido um convênio bem antes da Associação Maternidade e Infância São Domingos Sávio, Jardim da Infância, e repassar o dinheiro para as devidas reformas. O Jardim da Infância faria sobre sua responsabilidade e reforma. É que eu questiono. Nós não poderíamos assinar um cheque em branco para o Executivo, mas para o Jardim da Infância exercer essa obra, nós poderíamos. Então, depois aqui, eles questionam também por que cancelou o passeio ciclístico, o sorteio de brinde, o quebra-pote, o pau de sebo. Eu queria que todos vocês puxassem na memória como que era antes a festividade de São Donato, antes da administração de igualdade e respeito, e como que ficou depois. O povo, ele se acostumou com o bom e o melhor. E nós não iríamos fazer uma festa pela metade. O povo está acostumado a sentar, a ficar num lugar coberto, assistir uma música ao vivo, a depois que dá uma descansada, assistir as festividades, o sorteio de brindes, o quebra-potes e o pau de sebo, que foi que a administração nossa resgatou lá da época do Dom Ernesto Montanher. Então, como que nós iríamos fazer uma festa pela metade? Não condiz com a realidade. O povo não merecia só 4 horas da tarde chegar lá e assistir a esses eventos. Mais para frente, eles se contradizem novamente, porque eles dizem aqui que o governo estadual é o proprietário hoje do salão de festa, e enviar para a Câmara Municipal para apreciação e aprovação, e não associar o nome do Jardim da Infância com a impossibilidade de realizar as obras previstas para o salão de festa, pois o mesmo abriu mão do comodato que tinha com o governo estadual. O proprietário é o governo e a posse é do Jardim da Infância. Enquanto o governo não revoga o decreto, a posse é do Jardim da Infância. Por isso que a prefeitura, o executivo tem um ofício do Jardim da Infância que autorizava a reforma do salão de festa. Isso só não aconteceu porque a Câmara rejeitou o projeto. Infelizmente, fomos a minoria, mas eu acredito que a partir do dia 2, dia 3, o senhor Boaventura volta para cá, vamos voltar a ser a maioria e vamos voltar a aprovar os projetos que fazem bem para o povo. Aqui, o nobre vereador disse que deixou de... Não, peraí, que ele tentou, que eles votaram contra, que a bancada do PSDB votou contra o projeto de lei que era para preservar a população. Eles não preservaram, eles prejudicaram a população, porque a população ficou, o dia da festividade de São Donato, que é tradição, eles ficaram sem a macarronada. Depois, mais para frente, eles dizem aqui também que... sendo que não havia o outro lado para receber esse dinheiro, gerenciar e prestar as devidas contas posteriormente. Esse outro lado, que a prefeitura, que o executivo mandou esse projeto para a gente aprovar, o que seria esse outro lado? Seriam os meios com quais a prefeitura iria gastar esse dinheiro. Eu, particularmente, aprovei e votei a favor desse projeto de lei, porque acredito que no Executivo não tenha nenhum ladrão. O Executivo, a administração de igualdade e respeito, as suas contas na administração do senhor Geraldo Janeta foi todos aprovados pelo Tribunal de Contas. E não tem porquê e tinha como nós, vereadores, fiscalizar o andamento da reforma, o andamento da obra, da construção. Porque tem como o Executivo iria fornecer as notas fiscais para que a gente acompanhasse o andamento da obra. Então, eu acredito que vocês não fizeram o bem, igual vocês disseram aqui, não, que você estava
tentando fazer o bem para o povo. Eu não vejo como que vocês estiverem fazendo bem para o povo. Agora, o que mais me admirou, apesar de todas as críticas que fizeram ao nosso líder do PTB, o que mais me admirou foi aqui no final, que se essa moção de repúdio fosse aprovada, e infelizmente foi aprovada, se fosse aprovado, que sejam encaminhadas cópias usando postagem com AR para todas as câmaras municipais e prefeitos dos municípios pertencentes ao CIVAP, Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Eu acredito que seja de conhecimento de todos os vereadores que a Câmara, o vereador não pode gerar gastos para câmaras. Se vocês quiserem mandar postagem para câmaras e municípios, tirem do bolso de vocês o dinheiro. Porque a Câmara Municipal não está autorizada, é inconstitucional ela bancar com esse gasto. Cada R custa R$ 7,00, são 21 municípios e 21 câmaras. O total daria R$ 294,00 que a Câmara iria bancar para que eles fizessem política contra o senhor Geraldo Janetto com o dinheiro da Câmara Municipal. Isso é inconstitucional e proibido. Obrigado por enquanto. Questão de ordem. Não havendo nada que conste no ordem do dia, conforme o estabelecido no artigo 169 de seus parágrafos, conceda a palavra para explicação pessoal ao vereador Carlos Pereira Mendonça. A palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, volto aqui a fazer um comentário em função dos comentários anteriores e que nos diz respeito. Na verdade, a questão da eleição, que não teve candidato, que o nobre colega Antônio Villani falou, nós aqui não possuímos um poder centralizado. Nós usamos a democracia e tudo é decidido pela maioria. Tivemos várias reuniões e nessas reuniões ficou decidido pela maioria de forma democrática que não iríamos lançar os candidatos. E as razões foram várias. A questão que eu quero deixar claro para vocês que eu sempre insisti para que tivéssemos. E me coloquei à disposição. Mas nós não decidimos sozinhos, como eu já disse. A democracia vence. E eu fiquei vencido. Mas não faltará oportunidade, vocês podem ter certeza disso. Muitas coisas irão acontecer. Muitas coisas irão esclarecer, serão esclarecidas. Muitas verdades virão à tona. E vocês, então, a população vai entender realmente uma série de situações que hoje não consegue enxergar. Mas, de qualquer forma, eu parabenizo aos eleitos e desejo que é a vontade da nossa população e a nossa vontade como munícipe que seja feito e realizado um governo de alta qualidade e que seja realmente voltado a todos os nossos munícipes e não apenas algum ou outro. Não vamos dizer que isso não acontece, porque nós sabemos que sim. E nós vamos futuramente, a partir de agora que começa, uma nova prefeita, um novo vice, as coisas se ajeitam, nós temos aí indicações que serão feitas, vamos apontar certas injustiças que estão acontecendo e, como disseram no jornal, que na nossa época isso acontecia, mas na verdade nós sabemos que hoje é muito mais essa questão da diferença de partido. Infelizmente, gente, isso é muito baixo e eu acho que já passou da hora. Aproveitar que agora tem um novo governo, uma nova prefeita, o nosso vice aqui que vai assumir, que veio aqui, que é uma pessoa popular, e que saiba as necessidades realmente das pessoas, independente
das siglas partidárias, independente da bandeira que cada um ostenta. Como já me disseram aqui, que os que me antecederam, e tendo em vista as alegações dos nobres vereadores que me antecederam, quero apresentar, para que fique registrado aqui na Câmara Municipal, nesta Casa de Leis, o esclarecimento do Jardim da Infância, que também só pode ser feito através do Facebook, e que através que conseguiram divulgar, e aqui eu tenho aqui a autorização da sua diretoria, e me permito que eu leia para vocês esse esclarecimento que o Jardim da Infância fez. Esclarecimento à população. O Jardim da Infância de Pedrinhos Paulista vem esclarecer à população pedrinhense o real motivo da não realização da macarronada de São Donato. Em matéria vinculada no jornal Folha de Pedrinhos, a atual administração imputou-nos a culpa pela não realização do evento. Queremos dizer que tais declarações são totalmente inverídicas. Esta instituição, desde a primeira conversa mantida com o Executivo pedrinhense, em reunião solicitada por essa entidade, deixou bem claro que a realização de qualquer evento nas dependências do Salão de Festa só seria possível mediante a autorização do Corpo de Bombeiros. Fato que se comprova em todos os ofícios encaminhados pelo Jardim de Infância à municipalidade. Não podemos agora, os representantes do Executivo, alegarem desconhecimento, muito menos que foram surpreendidos por tal fato. Após solicitação da Prefeitura, o Jardim de Infância autorizou o uso da cozinha e da despensa do salão de festas, desde que as normas de segurança fossem atendidas e houvesse a necessária vistoria e autorização do Corpo de Bombeiros. Exigência esta de conhecimento da Prefeitura desde a primeira conversa, como dito acima, bem como através de todos os ofícios anteriores, não sendo, portanto, referida autorização específica para essa festa e muito menos solicitadas de última hora, como faz supor o chefe de gabinete municipal. Não pode o chefe de gabinete da Prefeitura dizer que zela pelo padrão das festas que faz, pois da forma como queria realizar o festejo na Macarronada de São Donato, estava passando por cima do requisito principal, que é a segurança do local. Esqueceu mesmo o que aconteceu na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Por mais que assumisse a ordem, por mais que assumisse a responsabilidade pelo evento, esta nunca deixaria de ser também da diretoria dessa entidade, que inclusive já foi notificada pelo Corpo de Bombeiros, para fazer as adequações sob pena de embargo do local e demais sanções. A diretoria do Jardim de Infância decidiu desde então, por unanimidade de seus membros, pelo fechamento do salão de festas, até a sua total adequação, preservando assim a segurança da população e também das pessoas que promovem festas e trabalham no local. Entendemos que a segurança é um item básico e fundamental para a realização de qualquer festividade. Até o presente momento, estamos colaborando com a transmissão do salão de festas à Prefeitura. Todos sabem que o processo é lento, já que depende de autorização do Estado, mas esse fato é desprezado pelo chefe do gabinete, que a todo custo quer que prevaleça apenas a sua vontade para satisfazer seus interesses, esquecendo-se do que reza a lei. Não sabe mesmo esperar o tempo de cada coisa, mesmo ainda não tendo a posse do então, quis informar-lhe que essa autoridade se opôs, enviando ao mesmo dia autorização para tanto. Agora, não tem o Jardim de Infância culpa nenhuma de não ter o Executivo conseguido a autorização de legislativos. Informamos que outras festas tradicionais também não foram realizadas no salão de festas, inclusive aquelas que teriam suas rendas revertidas a esta entidade, almoço dos Dias das Mães, festa do Muro Verde, festa italiana, e mesmo assim nós, bem como nenhuma outra entidade, fizemos qualquer tipo de alarde. Nós, da diretoria da entidade, lamentamos a atitude do chefe de gabinete,
que mais uma vez usou de suas prerrogativas e influência junto a uma imprensa totalmente parcial, que não teve a mínima ética jornalística de buscar a versão dos fatos, das partes citadas em sua reportagem, para tentar colocar a população pedrense contra nós. Jardim da Infância. Se não vai ter uma festa porque a prefeitura não quis. Aliás, essa entidade disponibilizou todos os utensílios e equipamentos da cozinha para a elaboração da macarronada, em outro local apropriado, conforme se vê no final do ofício contido no anexo 6 do jornal. Não pode a prefeitura tentar fazer paliativos que não atendam às leis e normas de segurança vigentes, em código que ainda não é de sua responsabilidade. A atitude dos governantes configura-se como prevaricadeira, eis que despreza a segurança que é de suas obrigações através da fiscalização de eventos e festejos em nosso município. Para finalizar, queremos deixar claro que o Jardim da Infância, na qualidade de ainda ser responsável pelo salão de festa, apoiará todo e qualquer evento em suas dependências, desde que seja garantida a segurança dos usuários e da população. Pois não esquecer que aconteceu em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Razão pela qual não vão autorizar que sejam feitas gambiarras e serviços parciais para dar uma maquiada no prédio e ludibriar a população. Na contramão da lei, repudiando essa entidade qualquer atitude nesse sentido, como essa do atual chefe do gabinete executivo, do qual lamentamos. Para finalizar, eu gostaria de reforçar aqui a homenagem que fez o Antônio Villani. Eu acho que, quando é certo, nós temos que participar e temos que reconhecer. É o nosso amigo, o Hugo, parabenizar a administração também pelo apoio que vem dando. Se me permite concluir. Então, eu gostaria de prestar aqui a minha homenagem ao jovem karateca, filho dessa terra, Hugo Rocha, que é meu companheiro de trabalho também, e ao seu técnico, Valdemar Alves, que com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte, aí do nosso amigo Né, estiveram representando no município, na cidade de Fortaleza, no Ceará, no período de 1 a 4 de agosto próximo passado, onde o nosso campeão conquistou o 2º lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê, na categoria sub-21, menos de 78 quilos. Parabéns, Hugo. Você é uma grande esperança e um grande orgulho para todos nós. Muito obrigado. Wilson Alves da Silva. Questão de ordem. Mesa diretora, demais vereadores, prefeito em exercício, comunidade aqui presente, boa noite. Vamos ser bem breve. Na verdade, ninguém pode dizer que a festa da macarronada, a cada ano, se tornou melhor em Pedrinhas Paulista. Questão de ordem. Estou dizendo isso aqui porque, anteriormente, falou-se da forma que é a macarronada hoje. Nós nascemos sem saber andar, sem saber falar. E com o tempo, senhor presidente, que não virou o muro das lamentações, né? Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse mantida a ordem aqui, que o novo colega não está podendo falar. Questão de ordem. Está fazendo. E a autoridade ainda. A autoridade que deveria dar o exemplo fica se manifestando de forma aí nem um pouco legal.
Não está me tirando do sério, não. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria aqui até de registrar em ata, que já é a quinta vez que o munícipe ali, conhecido como que intermedia aqui a sessão. Eu gostaria que fosse tomada uma atitude, porque senão a gente vai ter que procurar a providência. Porque já é a quinta vez que o munícipe fala dentro dessa Câmara Municipal, é um lugar respeitado. Então não está na casa dele. Continua na fala. A macarronada não nasceu na administração X, na administração Y. Nasceu lá no início de Pedrinhas Paulista como município. E é lógico, seria aí até totalmente reprovado dizer que alguém que está na administração não vai melhorar aquilo que ele tem na sua mão. É uma coisa óbvia isso aí. Tem que melhorar mesmo. Tudo evolui na face da terra. E a administração, ela tem que fazer evoluir aquilo que ela tem em mãos. E tem que fazer, não é só macarronada, ela tem que evoluir a educação, tem que evoluir a saúde, tudo tem que melhorar, seja lá qual for o administrador. Aí por que nós falamos do Jardim da Infância? Porque então, se não vamos respeitar a lei orgânica, que é a Constituição Federal, então o que tem que fazer? Fechar aqui. Fechar esse poder. Não existe mais lei. Não existe mais lei. Porque está claro aqui no artigo 110. Me coloco aqui, quem queira me colocar na parede aqui, me falar que eu estou errado. Está aqui, ó. Artigo 110. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênio com o Estado, União e entidades públicas ou particulares, como era o caso, sem fins lucrativos, no caso, o Jardim da Infância. Ou mediante consórcio com outros municípios, como nós temos um consórcio com o município de Cruzalha, em que ambas as prefeituras podem emprestar maquinários. E depois, no parágrafo 1º do artigo 110, é a Constituição Municipal, ela fala: a constituição de consórcios municipais e a celebração de convênio, que seria o caso, dependerão de autorização do Legislativo. Então, percebe-se, sai um dinheiro que é contabilizado lá, para ser inserido dentro de um projeto de lei, para vir para cá, e que esse dinheiro está sendo disponibilizado do erário público para um outro setor, seja ele público, seja ele federal, estadual ou mesmo particular, que era o caso. Tudo bem, viria esse projeto, teria como diz a lei orgânica, quem estava recebendo isso aí? Era a União? Era o Estado? Era uma entidade particular? Não tinha quem estava recebendo. E em nenhum momento a reprovação foi surgindo alguma dúvida em relação ao gasto do dinheiro, mas sim da forma legal que esse dinheiro tinha que gastar, que deveria ser gasto, levando em consideração a Constituição Municipal, a lei orgânica do seu artigo 110. Então, se não for para obedecer isso aqui, então nós vamos fechar. Se nós estamos mostrando, estamos falando, e acham pessoas que conhecem, estão com o material legal na mão para se basear nos seus trabalhos. Falar que poderia ser feito dessa forma, não tinha um destino esse dinheiro. Tinha que ter um destino. Então deveria ter feito com o Jardim da Infância lá atrás. Se tivesse feito isso anteriormente, resolvido. Nós aqui estaríamos aprovando. Mas estava errado. E errado nós não aprovamos. E nós mostramos que nós estamos certos. E no dia que nós nos colocamos aqui contra o projeto, nós justificamos, falamos, ninguém falou que a gente estava errado. Depois
caiu lá, em praça pública, no jornal, no rádio, nos vereadores, e a população escutando só aquele lado. Dá no que deu aí. Ainda, eu nunca vi, eu gostaria de ver, que o vereador não pode, é de praxe, gente, não pode pedir, isso aí é mais do que, é o caminho da roça isso aí, para o vereador fazer uma moção. No final ele coloca para onde ele quer que seja enviado. Nós aqui não temos despesa nenhuma, nós não temos despesa de gabinete, nós não gastamos com viagem. Não sei, nós que eu digo, a bancada do PSDB. Sim, mas existe a disponibilidade para ser gasto. Agora, falar que o vereador, eu queria ver isso aí. Eu queria ver. Eu queria que mostrasse para mim esse embasamento legal que o vereador não pode pedir que seja endereçada uma correspondência. É de praxe isso aí. Isso aí está mais do que sacramentado em todas as câmaras, em todos os legislativos. Eu gostaria de ver essa proibição. Certo? Porque até então, eu entendo dessa forma. Muito obrigado. E comunidade, estamos à disposição. Se quiser esclarecimento, ouça sempre os dois lados. Ouça sempre os dois lados. Se um dia fizermos alguma situação, ouça o outro lado que esteja sendo atingido. Se hoje está acontecendo na via inversa, uma parte fazendo, nos atacando, e não procuraram nos ouvir, e procuraram montar uma ideia totalmente errônea, é lamentável. Isso aí não é democracia, isso é ditadura. Ouvir só um lado. Tá? E outra, nós falamos e provamos o que falamos. Muito obrigado. Cláudio Virgílio. Boa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhor vereador, senhor prefeito, o público aqui presente. Senhores, eu fico nessa Câmara, que nem foi dito pela nova vereadora até setembro, mas vou votar projeto com a legalidade, jamais vou votar um projeto com vício ou mal intencionado. Isso é um dilema meu, desde a primeira legislatura que fui eleito, sempre fui assim e sempre vou ser assim. Senhores, falando da moção de repúdio, uma passagem que aconteceu em 2002 para 2003, onde essa Câmara Municipal rejeitou um orçamento do município. Um orçamento porque tinha vício, um orçamento porque tinha uma despesa que não era detalhada, um orçamento porque tinha o montante que o Executivo queria autorização, sem autorização legislativa, não explicado. Então essa Câmara rejeitou. Na época era vereador, o Amarillo, que está presente, também era vereador, o chefe de gabinete era vereador. Então eu vejo que a minha ideologia continua a mesma. Não é porque eu era oposição, e não é porque eu sou situação. Eu penso muito, analiso o projeto, tanto é que o projeto foi pedido esclarecimento ao prefeito.
Está o líder do PTB, Antônio Villani, membro, presidente da comissão. Fizemos um ofício, pedimos informação ao senhor prefeito. O ofício veio e dizendo que não tinha uma planilha detalhada para fazer o gasto de R$70 mil. Como? O líder veio aqui e até disse que como vai fazer uma planilha se não tem o valor? Como chegou no montante de R$70 mil para fazer um projeto e pedir? Será que caiu do céu? Ou pensaram, né, vamos gastar R$70 mil? Não é assim que funciona. Quando vai fazer um projeto, faz-se um cálculo, né? Vamos fazer isso, vamos gastar tanto, vamos fazer isso, vamos gastar tanto, vamos fazer isso, vamos gastar tanto, senhores. Então é isso que se fala. Então, não mandaram porque não quiseram. Isso se chama picuinha, no modo de entender. Então mostra que não é rejeitado um projeto porque temos interesse de estragar uma festa. Tanto é que o dinheiro, R$70 mil, não é pedido para a macarronada, era para a reforma de um salão. Só que nessa reforma de um salão, não fala que só ia pintar, vai trocar uma porta, vai abrir outra, ou vai trocar um forro, ou vai colocar qualquer coisa. Não tem nada especificando. O projeto qualquer um pode pegar e ver. O que é isso? Agora, será que o vereador tem que votar, porque o executivo faz parte da bancada, chega um projeto de R$70 mil, tem que votar por causa disso? Não é dessa forma. Então eu acho que essa moção veio na hora certa, é uma moção que veio para mostrar para esse senhor que ele vai no jornal, fala em verdade, usa a imprensa local. Que nem foi dito aqui, a imprensa deveria ter ouvido os dois lados, não ouviu, não procurou, simplesmente foi ouvir ele e o que ele colocou passou para a sociedade. Então, é justa, é merecida a moção de repúdio para essa pessoa. Deixar também bem claro que ele fala na matéria muito em oposição. Não, sou vereador do PTB. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor intervisse, porque está ficando feio, está faltando camada, principalmente numa pessoa que foi eleita para dirigir o município e fazendo barbada aqui dentro. Eu acho que isso me envergonha. Não é vai envergonhar o povo que está aqui. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor tomasse providência. Senhor presidente, eu sou cunhado de novo. Eu acho que é porque ele é seu parente e está abusando, senhor presidente. Não, ele entra ali dentro do corpo e faz barbaridade, senhor presidente. Respeitar essa casa de lei. Está faltando respeito. Tem vergonha você, rapaz. Você tem alguma coisa? Eu vou sair fora. Vem falar para mim então depois. Para mostrar para você que você é homem. Que você late aí, ó. Senhor presidente, eu gostaria que tomasse providência. Senhor presidente. Chama a polícia, pega esse senhor e tira para fora. Senhor presidente, ele está lá fora. Ele saiu, ele vem ali, late e corre para fora. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu como líder do PSDB, eu peço que o senhor utilize da sua autoridade e deixe democraticamente o nosso vereador fazer o seu trabalho. Continue. Senhor presidente, continuando, depois de uma barbaridade dessa que a gente está vendo nessa casa, que nem a vereadora disse, que ela zela pelo bem público, não é o que demonstra. Uma pessoa que é funcionária sai na hora do serviço, vem fazer o serviço do vereador, porque o vereador tem o subsídio dele, e a funcionária tem o salário. O nosso regimento fala, quando der incompatibilidade, o vereador tem que abrir mão. Agora o vereador ganha como vereador e ganha como funcionário, eu acho que não está no tempo de questionar qualquer legalidade nessa casa aqui. Então, eu não vejo dessa forma. Então, eu gostaria que ela pensasse um pouquinho, talvez, quando ela viesse aqui, pedisse para descontar. Então, mostra que ela está trabalhando com a legalidade. E muito obrigado, senhor presidente. Antônio Villani. Com a palavra.
nobres vereadores, senhor presidente, prefeito em exercício, boa, público presente. Eu queria falar só algumas palavras aqui. Uma delas é que na Comissão de Justiça, Constituição e Redação, que foi a primeira que foi para aprovar o projeto, o senhor nobre vereador Antônio Valone votou favorável. Depois, como o nobre vereador Cláudio Virgílio do PTB balanceou e eles sentiram força, daí na nossa comissão eles votaram contra, falando que tinha que pedir mais documentação, que foi feito o pedido. Só que como ele é da bancada do PTB, ele deveria ter procurado o executivo, ter procurado o prefeito em exercício, ou ter procurado o líder do PTB e pedido esclarecimento. Eu acho que tinha isso. O grupo tem esse convívio. Nós já fomos tantas vezes em reuniões lá no executivo, discutir o projeto, fazer isso, fazer aquilo. Então esse projeto poderia ter sido discutido. Era só ter ido lá procurar, falar, eu acho que tem que fazer assim ou assim. E não foi procurado. Então a pessoa tem que parar e pensar um pouco. Tem que ver o que fala. Só isso que eu vou falar. Obrigado. Questão de ordem. Antônio Marcos Valone. Sérgio Fornazier. Com a palavra. Boa noite. Olha, eu fico triste, tá? Porque aquele salão de festa é um patrimônio histórico, grande utilidade para todos da população. É do Estado, é do Jardim, é da Prefeitura, é nosso. Já era para ter dado início essas obras, gente. Era para estar sendo feito já. Talvez pudesse ter a festa italiana aí agora em setembro. Mas fico triste, não deu certo, não sei o que vai ser feito agora. A macarronada já foi e o salão está lá. Precisamos arrumar uma solução para isso aí, gente. Tá? Foi uma pena não ter aprovado esse dinheiro, porque já poderia estar em andamento as obras lá. Com a questão da festa da macarronada, ela tem melhorado sim pelo empenho, tá? Empenho dos funcionários da prefeitura, de seus secretários, que ralam, trabalham, tá? A cozinha, todo mundo que trabalha lá, isso é empenho. Por isso que ela tem melhorado e é um exemplo da nossa cidade essa festa, tá? Eu queria agradecer aos voluntários também, isso aí, todos que participam. Gente, eu queria agradecer, tá? Todos os eleitores que compareceram às urnas no dia 4 de agosto. Mais uma vez, a população aprovando o trabalho da atual administração. Foram 1.476 votos, tá? Nos deixou muito contente. Agradecer a futura prefeita que está aqui, tá? Foi um prazer trabalhar com a senhora, tá? E meu muito obrigado. Boa noite a todos. Por hoje é só. Questão de ordem. Flávia Garuti Muniz. Com a palavra. Novamente, quero cumprimentar a todos. Boa noite. Eu só queria lembrar que, para resumir, que a iniciativa de tentar resolver a situação do salão de festa partiu do Executivo, em convidar os dirigentes do Jardim da Infância para tentar entrar em um acordo. Aqui foi dito muito sobre essa moção de repúdio, mas o que eu devo perceber é que os vereadores estão com tempo de sobra para fazer essa moção. A única intenção é prejudicar a imagem do senhor Geraldo Janeta. Mas vocês não irão conseguir, porque o povo está conosco. Isso se mostra na urna, que a votação no último dia 4,
Ao invés dessa moção, por que os senhores não vão procurar recursos financeiros com o deputado de vocês, que eu imagino que seus deputados tenham um voto aqui nessa cidade? E como o vereador disse que essa Câmara tem gastos, foi dito aqui que a Câmara tem gastos, e em relação à postagem, envio de cartas aí que está pedindo. Foi dito também que nós estamos gastando dinheiro com viagem, acho que foi isso que eu consegui entender. Nós viajamos sim, e cada vez que nós fazemos uma viagem, recebemos uma cifra, como é dito aqui no plenário, uma cifra considerável. E fui atacada agora, porque acabei falando o que aconteceu, que agora ficamos na minoria, mas acredito que a partir do dia 2 vamos voltar a ser a maioria aqui na Câmara. E foi a segunda vez que aqui no plenário estou sendo atacada, porque como funcionária pública e como vereadora, eu preciso sair do meu serviço para vir até a Câmara, me inteirar das reuniões. Mas eu convido o senhor vereador a ir no meu serviço, se informar com a minha chefe, que é a secretária de saúde, como que é o meu serviço. O meu serviço eu garanto para o senhor que é um dos melhores, sou uma ótima funcionária, muito elogiada. E além de eu ser vereadora, eu sou primeira secretária, faço parte da mesa diretora e sou relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, frequentemente eu preciso estar aqui na Câmara. Acho que eu consegui explicar. Obrigada pela atenção. Questão de ordem. Peço à primeira secretária que assuma a presidência, pois farei uso da palavra. Senhora presidente, nobres colegas, público aqui presente, eu queria só dizer uma coisa. Eu queria primeiro parabenizar a Secretaria de Esporte pelo belo campeonato regional, o 57º campeonato regional, onde se participou com 3 modalidades e todas as modalidades foram muito bem sucedidas lá. A parabenizar o senhor Roberto Murielli, o MER. E através de você também, parabenizar o Hugo pela excelente colocação, tanto em Florianópolis como em Fortaleza. E lembrar também que ele está prestes, se houver desistência do primeiro colocado, ele pode até participar dos Jogos Pan-Americanos. E parabenizar também pela terceira conferência da Cultura e Turismo, está aqui a secretária, Giovana, porque eu fiz parte da conferência e pude ver no rosto das pessoas como elas se sentiram valorizadas de estar aqui, sentado, opinando, discutindo. Foi muito bom. Eu queria só levantar aqui, porque foi questionado sobre não fazer o passeio ciclista, não fazer o quebra-potes, o pode ser. Nós somos até um dos idealizadores e resgatar, eu junto com o Walter, quando lá estivemos na Secretaria de Esporte, e deixar bem claro que uma festa ou se faz bem feita ou não se faz. Não se faz nada pela metade. Nós já tivemos experiência de um dia antes tentar fazer uma gincana, e se você foi lá e participou, você viu, só tinha os participantes e meia dúzia de pessoas assistindo. Infelizmente não dá certo. Eu queria deixar bem claro que aqui também foi dito que a bancada que votou a favor do projeto de 70 mil não se manifestou. Não se manifestou, o senhor Antônio Vigliano foi bem claro aqui em ter dito. Porque eu já tinha falado aqui antes, conversado antes com vereadores, e eles falaram que ia aprovar sim. Ia aprovar sim, porque ia ser de um grande benefício para a cidade. E o salão teria que ser reformado. Aí vem aqui e me fala que onde vai ser gasto 70 mil reais? Os 70 mil reais vai ser gasto no salão. Independente se é para jardim, se é para prefeitura, se é para
cooperativa, para quem for. E você gasta 70 mil reais no salão de festa. Não é questão de cozinha, tem o forro com a fortuna, tem muitas coisas que ali que teriam que ser feitas. Caberia a nós, depois sentarmos, ou chamar o responsável pelas finanças para vir aqui e explicar para a gente onde foi os gastos, para a gente fazer vista e ver onde foi os gastos. Só isso. Agora você combina uma coisa, você senta, você conversa, você fala que vai estar tudo certo. Chega na hora aqui, é outra coisa. Tem hora que dá para a gente tentar ver mesmo, que tem que ser tudo no papel, porque palavras já não está bastando muito não. Eu queria parabenizar os candidatos aqui, a Ângela, o Sérgio, acho que fizeram boas visitas, porque a expressão de voto deles foi muito boa, e falar que só dê continuidade ao bom trabalho que está sendo feito. E por enquanto é só. Muito obrigado. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será dia 26 de agosto de 2013 e dou por encerrada esta sessão.